Olá, tudo bem? Estamos aí ao vivo, deixa eu ver. Pôr no óculos aqui para. Então, nosso encontro de agora, muito bom estar com vocês, né? Muito interessante como que as pessoas gostaram do tema, né? A cura interior aplicada para os filhos, né? Porque na verdade a gente quer uma vida nova pra gente, né? A gente quer uma vida boa, uma vida cheia de sentido, mas a gente quer sobretudo para os filhos, nossos descendentes, nossos sobrinhos. E até interessante aí dizer, olha, eu falei para os filhos, mas na verdade pode ser para os sobrinhos, pode ser para os netos. Aqui me perguntaram nas redes sociais, a cura interior pode ser aplicada também para netos? Sim, pode. Mas aqui eu quero dizer essa aplicação da cura interior para todas aquelas pessoas que de alguma maneira estão sob o nosso cuidado, né? Cujo nós adultos, temos autoridade sobre elas. A noção de autoridade não é de autoritarismo, mas é aquela noção de liderança, tá? Aquela noção, imagina o líder é aquele que vai à frente e ele vê o horizonte mais longe. Isso é importante a gente entender isso. Não como o único dotado do saber, mas aquele que está com as possibilidades maiores, mais amplas de compreender o que há de vir. Isso é a autoridade, isso é a liderança, e nesse sentido nós podemos liderar também esta cura para as pessoas que dependem de nós, de uma maneira assim direta, filhos, sobrinhos, netos. E ela pode ser aplicada também em vários relacionamentos, mas hoje eu quero falar desse vínculo posterior, né, da descendência imediata, que é o filho, o neto, o sobrinho neto. Então vamos lá. A cura interior ela é um procedimento que poderá ser usado também, não só, mas também com vários tipos de oração que tem como objetivo ir no foco daquilo que está sustentando um trauma e, portanto, gerando um sintoma. Na aula de traumas que vocês participaram essa semana e está disponível lá no canal, inclusive com cortes, vai lá ver, tá? Eu falo exatamente que o trauma é uma raiz, ele é um impedimento e ele pode vir de forma hereditária ou na vivência nossa, intrauterina e de infância. Então a cura interior é exatamente para focar nessas raízes traumáticas. Eu gosto muito de uma imagem para poder explicar a cura interior, que é assim. Nós sabemos bem que quando vai destruir pedra no rim se faz bombardeamento de laser. Antigamente se tinha que abrir a pessoa, tirar o rim. Hoje em dia não é assim, as tecnologias avançaram e as pedras simples de rim você bombardeia com laser pontualmente onde há pedra. A cura interior é essa pontualidade do bombardeamento de laser afetivo e espiritual. Laser aqui é figurativo, óbvio. Nós bombardeamos com a cura interior aquilo que pode estar sustentando um sintoma, né? Ou vários. Então vamos pensar aí, os nossos filhos, sobrinhos, netos, nós temos essa autoridade, essa liderança sobre eles e podemos aplicar este bombardeamento de técnicas, inclusive de orações simples, que vão estar tirando a força das raízes traumáticas. Então, vou dar um exemplo.
E é uma coisa que eu recebi muito depois da mentoria. São perguntas sobre pânico noturno com crianças, né? As crianças que acordam com terror noturno. E é interessante porque eu sempre digo assim, olha, o único problema na infância que eu tive foi terror noturno. O resto estava tudo ótimo, tudo era maravilhoso, era o céu, né? Então eu sei bem o que é o terror noturno. E essa sensação de medo. Existe alguma situação traumática que a gente pode não saber identificar, mas que está gerando um medo. Aí você pode me perguntar assim, mas então eu preciso identificar ou não? A cura interior, ela é um procedimento que você pode começar a canalizar toda a sua fala, toda a sua oração para a emoção dominante do trauma. Então vamos pensar, eu não sei o que gerou o pânico noturno, mas pânico é medo. Existe uma emoção traumática exagerada. Então vamos pensar que essa criança com pânico noturno, nós vamos aplicar cura interior como? Assim que ela dormir, nós vamos fazer uma oração específica para a retirada deste medo. Ah, mas qual? Aquela que brotar do seu coração, aquela que você já sabe fazer, aquela que você de repente usou em algum outro momento e deu certo, e você vai falar baixo com a sua criança dormindo. Ah, pode ser o neto, pode ser o sobrinho, pode ser... Ah, Raquel, mas serve também para filho adulto? Serve sim. Ah, eu quero fazer esse parênteses aqui. Estou falando muito de criança e tudo, porque quanto mais nós alcançarmos essa cura na infância, nós vamos estar prevenindo problemas. Então aí tem um ganho, né? Tem dois ganhos. Tem um ganho da cura imediata e tem um ganho da prevenção para a vida. Você imagina você perceber que o seu filho, neto, sobrinho não será aquela pessoa temerosa exageradamente com a vida. Não só isso aí já dá uma tranquilidade, não é verdade? Mas a cura, ela pode ser em qualquer momento. Então você pode estar aplicando cura interior para o seu filho. Eu sempre brinco assim, se você tem 80, o seu filho 50, pode aplicar a cura interior. Porque existe essa relação de autoridade sobre o emocional. Algumas pessoas me falam assim, Raquel, você reza para o meu filho? Ah, você me dá uma orientação para o meu filho? Eu dou, eu oro, mas você tem mais autoridade sobre a psique dele do que eu. Porque eu não tenho esse vínculo de autoridade. Você tem, né? Então é o seguinte, lembra aí de uma coisa que o seu pai e sua mãe falaram a vida inteira, ou mesmo que não falaram, tem aquela postura. Eu vou te dar um exemplo. Né? Eu vivi muito com a minha avó materna, ela participou da nossa vida, família toda, pai, mãe, vovó materna, e ela me dizia, coisa simples, tem nada a ver com cura, que a forma certa de pôr o papel higiênico no local era X. E eu punha do lado que ela achava que era errado. Então toda vez era um BO, né? Não, Raquel, não é assim que põe o papel. Ok. Tem quase 30 anos que minha avó faleceu. Toda vez que eu for pôr um papel ali, eu lembro da forma certa que ela me disse, né? Então, é isso que eu chamo de poder de autoridade. A pessoa falou e aquele negócio ficou, mesmo que eu já não lembre. Tem muitas pessoas que ficam muito tristes porque os filhos na adolescência, vamos dizer assim, pegam caminhos sofridos, tortuosos, e as pessoas falam, meu filho se perdeu, Raquel, meu filho se perdeu. Eu sempre falo assim, olha, a infância, se na infância houve dedicação sua, da família, essas sementes vão brotar. Porque a força de um pai, de uma mãe, é infinitamente maior do que a do mundo, mesmo que não pareça, viu? Olha só, é uma força abundante. Nós, pais, tios, avós, deixamos sementeiros de coisas dentro das pessoas. Quiçá que deixemos sementeiros bons, não é verdade? Então vamos lá. E se não deixamos sementeiros bons, vamos tirar as sementes traumáticas, as raízes traumáticas,
com procedimentos de falas ou de orações. Esses procedimentos, eles precisam gerar uma certa disciplina. Então, você observa o que pode estar dominante. Tem coisas que eu quero te dar uma dica. Se você já falou mais de 5 vezes e a pessoa não escutou, ela não vai escutar mais imediatamente. Então, aquilo fica dentro dela como uma força do que você fez de bem para ela, porém, ela não consegue dar uma resposta imediata sobre aquilo, ok? Então, o que acontece? Aí ela pega um caminho tortuoso. Vamos pensar aqui, uma coisa bem difícil também, questão de estudo, né? Ah, filho estuda, filho estuda, filho estuda, porque você quando crescer, porque quando você for adulto, não, você já está muito grande, já tinha que ter entendido isso. Essas falas já foram ditas, já foi combinado e tal, não dá resultado, temos que tentar de outro jeito. Qual será a emoção traumática que pode estar atuando na situação do filho não estudar, por exemplo? Pode ser um medo, pode ser que você é um pai tão brilhante que concorrer com você é muito difícil, né? Pode ser uma vergonha de enfrentar o mercado. Existem pessoas que tiveram muito sucesso em provas na escola, mas quando vai fazer a prova que dá acesso a um emprego, não passa nunca. Por que será? Por que a pessoa tinha cognição para poder passar nas provas da escola? A cognição é preservada, ela não perde nunca a capacidade. Nunca. A menos que haja uma doença grave que atinja o cérebro, tá? Grave mesmo, muito grave. Uma das coisas mais difíceis da gente perder é a inteligência. Olha que coisa sensacional que é a natureza. Sensacional isso, não é? Então, a inteligência é essa capacidade cognitiva de aprender coisas racionais. Então, a pessoa ela tem racionalidade para ter aprovação na prova da escola, mas não tem para ter aprovação naquilo que vai ser a profissão dela. O que está acontecendo? Provavelmente um medo de enfrentar a vida. Eu já falei aí em vários momentos, então aqui eu quero dar uma resumida, que as emoções mais adoecedoras é medo, culpa e solidão. Então você, observa aí a pessoa que você tem liderança sobre ela, pode ser seu filho, seu sobrinho, seu neto. Estou sentindo o que é essa pessoa? Dentro desse medo, por exemplo, pode estar o medo de não ser amado. Então ela vai se expor e vai ser criticada, então ela recua. Eu quero dar 2 dicas para você observar sobre isso. Ou a pessoa está extremamente impositiva, tudo tem que ser do jeito dela, ou ela está extremamente recuada, ela está autoanulada, pode ter certeza que tem situação traumática. Porque o equilibrado é a gente saber se colocar e se retirar, se colocar e se retirar. Agora é hora de eu falar, agora é hora de eu escutar, agora é hora de abrir mão de uma coisa pelo meu irmão aqui na família, não, agora é a minha hora. Tudo isso são equilíbrios que vão trazendo uma vida significativa, ok? Então a dica aí, tá muito recuado, ou tá muito impositivo, ou agressivo, tem situação traumática. Já falei mais de 5 vezes, não mudou? Vamos fazer cura interior. Onde que essa cura interior age? Boa pergunta. Ela age no nosso cérebro emocional. Lá no miolinho do nosso cérebro. Já falei sobre isso e vamos falar mais ainda no curso de cura interior. O cérebro emocional, falei disso na mentoria também. O cérebro emocional é essa centralidade de registros afetivos e lá está registrado o nosso trauma, que pode vir por herança e que pode vir por situações vivenciais. Então, quando nós estamos usando a razão, essa parte aqui está funcionando super bombando aqui. Quando nós estamos usando mais emoção, que está funcionando mais é nosso cérebro emocional. É difícil de dividir isso, porque na verdade as 2 instâncias estão funcionando o tempo inteiro, ok? Mas vamos lá, vamos pensar que o seu filho chega emburrado na hora do almoço e vocês estão lá na mesa comendo e ele com aquela cara de poucos amigos.
A pergunta, o que foi, filho? O que aconteceu? O que fizeram com você? Aí ele fala que não, ele te barrou, ok? Como é que faz cura interior num momento desse? Dentro de você, entendendo que ele tem um cérebro emocional chamado pela psicanálise de inconsciente, que registra todas as coisas, você emana uma intenção positiva. Se você tem fé, você ora. Dentro de você comendo, Senhor, toca lá dentro, tira a dor, tira a dificuldade. Eu não tenho fé, Raquel. Então vamos lá. Então você conversa com o inconsciente do seu filho. Você está lá comendo. Ele nem sabe que você está atuando sobre ele positivamente, tá? Você vai dizendo para o inconsciente dele, filho. Como é que diz para o inconsciente? Simples como uma tarde no circo, como dizia uma amiga paulista. Simplesmente conversando mentalmente, direcionado. Você diz o nome dele dentro de você. Ele está lá comendo esbaforidamente, de mau humor, e você do lado de cá na mesa, você mentalmente diz o nome dele. E começa a dizer, você não precisa ficar assim, você é amado. Isso é cura interior, viu, gente? Raquel, mas isso vai funcionar imediatamente naquele momento? Pode ser que não dê nenhum resultado, pode ser que dê também. Mas se você percebe esse padrão de mau humor há tempos, mais de 3 meses, você vai direcionando. Positivação, oração, um só ou outro, os dois, conforme a sua gama de possibilidades. Esse diálogo interno que nós temos com quem a gente convive atinge profundamente o outro. Você já teve... Eu quero te desafiar. Eu gosto de desafio e gosto de desafiar o outro também. De coisa boa, né, gente? Bobagem não. Bobagem já basta um tanto de coisa. Você já teve aquela sensação que você está num lugar e de repente parece que alguém chama pelo olhar o seu olhar. E quando você vê, a pessoa está olhando para você. Não é? É porque aquela pessoa estava pensando em você. Então existe uma comunicação inconsciente que chama. Olha, isso com gente desconhecida que eu nunca vi e nananã. Imagina com gente que já é conectado pelos inconscientes, pela hereditariedade, pelo vínculo familiar, pelo vínculo afetivo. Gente, nós estamos perdendo tempo, viu? Nós podemos dialogar internamente, positivamente, propiciar a cura interior o tempo todo. O tempo todo. O outro está lá dormindo. As pessoas que me acompanham, que já tiveram minhas orientações, eu sempre falo, filhos serão abordados pelos seus pais, né? Estou dizendo para o pai, pai, aborde seus filhos, inverti aqui a fala, 2 vezes por semana, na hora que for estiver dormindo, fala baixinho, ou se tem um sono leve, fala só dentro de você, mais pertinho, positivando, liberando situações traumáticas. Não, meu filho está com ódio mortal de mim, filho, você pode me perdoar. E de fato, você precisa reconhecer se há uma coisa a ser perdoada, não é? A gente tem que identificar isso, não é muito fácil, porque às vezes a gente sempre acha que a gente tem razão. Mas olha só, às vezes a forma que a gente abordou o outro no dia a dia é inadequada, o conteúdo não. O conteúdo era esse mesmo, só que a gente poderia ter tido uma forma melhor de dizer, tá? Então, olha, positivar ou fazer pequenas orações quando o outro está dormindo, ou do lado do outro, vendo ali uma coisa, ele está prestando atenção lá na internet, na televisão, você está ali do lado emanando positivação, cor interior para ele. Qual que é o mecanismo? O cérebro emocional capta aquilo, vai tirando a força das raízes traumáticas, tá? Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já apliquei infinitamente. Já dei muitos testemunhos sobre isso, de pessoas que não tinham a menor ideia de que estavam recebendo cura interior. E nunca terão algumas dessas pessoas, nunca terão. Porque eu nunca vou dizer, tá? Nunca vou dizer por quê, Raquel? Porque isso é um benefício próprio do amor. Às vezes a gente fica no silêncio mesmo, tá? Olha, já são pessoas que saíram dos quartos, que estavam trancados, isolados,
que deixaram de ficar nem sabem que receberam cura interior indireta. Nós chamamos isso de cura interior indireta. São pessoas que liberaram padrões de síndrome de pânico, bebezinhos em CTI infinitos. Infinitos não, gente, mas já quase 100 nós já ajudamos, fazendo cura interior através dos pais para atingir os filhos. Beira 100 a nossa lista de pessoas assistidas, com cura interior na situação de risco após o nascimento. Positivando, com diálogo interno ou com orações. A palavra básica de cura é sempre perdão, não humilhação, é diferente, tá? Não tem nada de ajoelhar nos pés do outro e pedir perdão, não tem nada disso, tá? É um diálogo com autoridade. Me perdoe pela forma inadequada que eu disse, mas o conteúdo você repensa, porque o conteúdo é importante, tá? A cura interior tem 3 pilares. Nós vamos trabalhar sempre conteúdos hereditários, adquiridos em infância e adolescência, amorização. Dentro dessa amorização tem um aspecto do perdão também, tá? Bom, essas são dicas básicas do diálogo interno, quando o outro está dormindo, porque a razão que dorme, o inconsciente, o cérebro emocional não dorme. Quando nós estamos em situações conflituosas, não dá para falar, porque já falamos demais, vamos tendo o diálogo interno. Sempre bom evocar o nome da pessoa dentro de nós. Imagine que é o seu filho mais problemático, vou pôr um nome aqui qualquer para ele, é o Manuel. Então você está lá, ele está lá pesado, aquela energia ruim, e você está lá dentro de você, chamando ele pelo nome. Manuel, meu filho, dentro de você. Você não precisa ficar assim. Manuel, meu filho, eu vou orar um Pai Nosso para você agora. E ali, ó, no dia a dia, essa associação de rotinas pinceladas de cura interior é altamente poderosa. Eu já falei sobre isso também na caminhada. Olha só, gente, nós temos hoje aí o curso, né? Nossa venda do curso no dia de hoje. O curso, quem quiser saber mais coisas, pode ir perguntando aí, a gente vai respondendo. A inscrição é até meia-noite. Você pode pagar de várias vezes, você nem vai ver que está pagando, mas o benefício é sensacional. Vou ensinar muito mais coisas, porque na verdade eu faço isso há 25 anos, né, gente? Quero compartilhar com vocês. Muito obrigada pela sua presença, tá? Sei que tem aí nossas redes sociais, vai acessando aí, perguntando, nossos WhatsApps, aqui pelo Instagram. Vamos estar atento ao longo da tarde para estar respondendo essas dúvidas. Temos certamente mais live aí durante essa semana, viu? Fique atento. Vamos aprofundar um pouco sobre cura interior. Quando lá no discurso dos módulos, tá? Cura interior e relacionamentos, é onde eu vou aprofundar sobre essa cura para filhos e para parceiros, né? Pessoa da sua intimidade, como aplicar a cura interior nela, tá bom? Beijo grande, boa tarde, tchau, tchau. Estamos falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Raquel Araújo, psicóloga. E eu tenho dito aí nas redes sociais, o meu registro de Minas Gerais é 04, tá? E o meu pessoal, 10987. Procura lá sobre a gente para saber a legitimidade. Nosso trabalho legítimo, tá? Na psicologia e na espiritualidade. Tchau, gente.